Fala, fala meu cabeçudinho, mais uma semana começando, calma, eu sei que hoje é quarta-feira, só que na segunda e na terça nós não tivemos jogos interessantes para poder trazer aqui as análises. Ontem, por exemplo, só teve praticamente o jogo da Juventus contra a equipe do Cagliari. Mas vamos hoje com as análises desta quarta-feira, temos alguns jogos ali de taça, de Copa, né? Temos Copa na Itália, temos taça da Liga Inglesa, temos Taça de Portugal e eu vou trazer análise de vários jogos com vocês e, claro, deixar aquele palpite gratuito. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, clica aí, se inscreve, ativa as notificações, porque é muito importante. Porque se você ativar as notificações, você recebe as apostas primeiro do que outras pessoas. Isso faz com que você garanta melhores odds na hora de fazer a sua operação, beleza? Sem muita conversa, direto às análises dos jogos desta quarta-feira de futebol pela Europa. Certo, é bala de fuzil, tá mandando, por favor. Vamos à análise do nosso primeiro jogo. Temos a equipe da Atalanta enfrentando uma equipe da segunda divisão do campeonato italiano, jogo válido pela Copa da Itália. A Atalanta marcou um ou mais gols em 100% dos últimos 10 jogos, venceu 9 deles e vem o detalhe aqui, marcou o primeiro em 80% das suas partidas. É um padrão da equipe da Atalanta iniciar o jogo com muita pressão, independente do adversário. Pode ser Inter de Milão, pode ser Napoli, pode ser Lazio, pode ser inclusive um time de segunda divisão, como é o caso do time do Cesena, ou Cesena. Não sei se é exatamente essa forma de pronunciar. Mas galera, qual é a minha análise para esse jogo? Que eu vi aqui uma odd muito interessante. Uma vitória da equipe da Atalanta no primeiro tempo. Galera, para a Atalanta vencer o primeiro tempo da partida está pagando odd de 1,61. Pedro, e se a Atalanta levar alguns jogadores ali reserva? Eu assisti o jogo de ontem da Juventus contra a equipe do Cagliari. As duas equipes levaram times mistos. O que aconteceu? Juventus goleada em cima da equipe do Cagliari. Mas a minha análise para esse jogo, mesmo que a Atalanta venha colocar alguns jogadores reserva, é uma vitória da equipe da Atalanta no primeiro tempo da partida. Odd 1,61, estou dentro dessa operação. Para o nosso segundo jogo, temos a equipe da Roma enfrentando a equipe do Sampdoria. A equipe da Sampdoria sempre fez parte ali da primeira divisão do campeonato italiano, mas vive um péssimo momento na sua história. Está na segunda divisão e nem está bem na segunda divisão. Só que assim, eu não tenho muita confiança nessa equipe da Roma, mesmo que jogando contra uma equipe da segunda divisão. A Roma teve mais de 1,5 gols nos últimos jogos, mais de 1,5 em 8 das últimas 10. Porém, assim, vamos pegar aqui o retrospecto. Teve um 3-0. Ah, não, mas aqui é o retrospecto entre as duas equipes. Vamos lá. Acabou de tomar um 2-0 da equipe do Como. Aí venceu por 3-0 a equipe do Braga, meteu 4-1 no Lecce. Perdeu de 2-0 para a Atalanta, empatou com o Tottenham, perdeu de 1-0 para a Napoli. Perdeu para a equipe do Bolonha dentro de casa. É um time que, tipo assim, eu particularmente não confio na equipe da Roma, tá? Então, assim, trabalhar uma vitória da Roma no odd de 1,33 não me agrada. O que é que me agrada para esse jogo aqui? Menos de 3,5 gols no odd de 1,44. A Roma não é um time de marcar tantos gols, pelo menos essa as métricas e estatísticas do campeonato italiano. Tudo bem, vai enfrentar um time que está na segunda divisão, mas acredito aí que tem boas chances de ter menos do que 3,5 gols nessa partida. Sampdoria deve jogar um pouco mais retrancada, tentando segurar esse jogo, já que é um jogo único. Então, para Roma e Sampdoria, a minha análise menos de 3,5 gols no jogo. Odd 1,44, essa odd está interessante, tá? Vamos agora de taça da Liga Inglesa, porque tem a ótima equipe do Arsenal em casa enfrentando a equipe do Crystal Palace. O Arsenal não perdeu nos últimos 8 jogos, teve menos de 3,5 gols nos últimos 4. Do outro lado tem o Crystal Palace que também está bem nessa temporada, não perdeu nos últimos 5 jogos, mas na boa. Arsenal jogando dentro de casa é muito favorito e acredito sim numa vitória do Arsenal. Então eu quero trabalhar aqui uma vitória da equipe do Arsenal, só que eu quero juntar um outro mercado. Mercado de cartões para a equipe do Crystal Palace, a equipe visitante, ter mais cartões ou empatar em número de cartões com a equipe do Arsenal. Esse é um padrão das equipes que jogam contra o Arsenal, principalmente no Emirates Stadium, na casa do Arsenal. O Arsenal é um time que tem muita posse de bola, ataca bastante, o que acaba ali forçando a equipe adversária a cometer muitas faltas e ter um número maior de cartões. Então acabei juntando aqui dois mercados, coloquei vitória do Arsenal junto com a equipe do Crystal Palace para ter mais cartões ou empatar em número de cartões com a equipe do Arsenal. A gente solta uma rédea aqui nessa operação se o Arsenal não ganhar esse jogo e se ele tiver
mais cartões do que a equipe visitante. Deu uma odd aí de 1,78. Interessante, né? Eu gostei tanto dessa operação, achei ela tão interessante que ela é o palpite gratuito desta quarta-feira, o primeiro palpite gratuito da semana. Semana passada a gente teve um ótimo início de semana, pegamos green na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Só que aí o que aconteceu? No final de semana foi um dos finais de semana assim de maior número de zebras da história dos campeonatos europeus, e aí tomei head no sábado e no domingo. Mas vamos lá, palpite gratuito. Uma vitória da equipe do Arsenal com o Crystal Palace para ter maior número de cartões ou empatar em número de cartões. Coloquei aqui uma unidade de 2.000, é a minha unidade, a forma como eu opero, uma odd de 1,78 para um possível retorno de R$ 3.550. Essa é a forma que eu vou operar nesse jogo da equipe do Arsenal. Cabeçudo, já que você é um cara experiente, já que você grava os vídeos, traz as análises, estuda os números, as estatísticas, eu devo então colocar um valor maior nessa operação? E a resposta é não, galera. Primeiro, que isso daqui é pra gente se divertir. Segundo, jogue com responsabilidade. Terceiro, é apenas para maiores de 18 anos. E quarto, é futebol. Futebol é um evento futuro incerto. Eu trago as análises, trago os números, mas pode ser que um lance no início da partida mude todo o confronto, como foi o caso do Liverpool contra a equipe do Fulham. No início do jogo, o Liverpool teve um jogador expulso, o Robertson, que acabou mudando toda a trajetória da partida e o Liverpool acabou não conseguindo vencer, mesmo sendo o líder do campeonato. Então, cuidado com esses detalhes das partidas, porque um detalhezinho muda toda a história de um jogo, beleza? Mas tá aí, palpite gratuito na tela para vocês. O nosso quarto jogo a ser analisado é mais um jogo da Taça da Liga Inglesa. Temos a equipe do Liverpool visitando a equipe do Southampton. A equipe do Southampton tá ali entre as piores equipes de todo o campeonato inglês da Premier League. Ah, Pedro, mas estamos falando de taça, eu sei. Só que assim, você tem que trazer a situação atual de cada uma das equipes. Você tem um Liverpool voando e você tem um Southampton como um dos piores times de toda a competição da Premier League. Então, não tem como dizer que isso aqui não vai interferir na nossa análise para esse jogo. O Liverpool marcou um ou mais gols em 100% dos últimos 10 jogos, não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos. Aí do outro lado você vem para um Southampton, que levou um ou mais gols nos últimos 6, não venceu 80% das suas últimas 10 partidas e todos os números do Southampton aqui são negativos. Galera, não tem como. Vou trabalhar uma vitória da equipe do Liverpool. É possível que o Liverpool teve um jogador expulso e também não consiga ganhar da equipe do Southampton como aconteceu contra o Fulham? É possível, é futebol. Só que assim, não vai acontecer toda semana, né? Se você tem uma ótima equipe que não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos, não perdeu mesmo com um jogador a menos, você acha que ela vai começar a perder seguidamente, sem parar? Uma ótima equipe como a equipe do Liverpool, jogando ainda mais contra a equipe do Southampton, que está péssimo no campeonato inglês? Galera, minha análise é uma vitória da equipe do Liverpool. E aí muita gente acaba às vezes me perguntando assim, cabeçudo, por que você não traz mais mercados especiais nessas análises do YouTube? Porque eu tenho que gravar esse vídeo com algumas horas de antecedência. Então, nem sempre está aberto os mercados especiais que eu gosto de trabalhar, como é o caso do mercado de defesa de goleiro, o mercado de tiro de meta. Se tivesse aberto na hora que eu estou gravando o vídeo, com certeza absoluta, eu até preferiria trazer. Mas, como nesse momento agora que eu estou gravando ainda não está disponível, então eu tenho que trabalhar com mercados mais convencionais, beleza? Então para Southampton e Liverpool, a minha análise, uma vitória da equipe do Liverpool. E encerrando aí com chave de ouro, temos um jogo da Copa de Portugal. Temos o Sport enfrentando a equipe do Santa Clara. Olha esse detalhe aqui, o Sport, ele tá voando no campeonato português, tá? Marcou um ou mais gols em 90% dos seus últimos 10 jogos. Porém, ele levou um ou mais gols no primeiro tempo em 80%. Esse daqui é um padrão que tem se repetido com a equipe do Sport. Dessa forma, qual é que se torna uma boa operação para esse jogo? Trabalhar mercado de gols, mais de 2,5 gols numa odd aí de 1,50. É uma equipe que costuma vencer os seus jogos, que costuma marcar um ou mais gols nos seus jogos, mas que tem sofrido gols em quase todas as partidas. É uma equipe que ataca bastante, por isso acaba também dando espaço para a equipe adversária marcar gols. Então, para esse jogo do Sport contra a equipe do Santa Clara, a minha análise são mais de 2,5 gols na partida. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje eu trouxe para vocês as análises dos jogos desta quarta-feira, deixei o palpite gratuito no jogo do Arsenal, trouxe análise aí de vários jogos de Copa. Eu tenho um certo receio com jogos de Copa, tá, galera? Jogos de Copa, muitas vezes os times colocam times mistos, então tem que ter um certo cuidado. Às vezes pode ser melhor trabalhar mercado de gols
ou alguns mercados alternativos. Como nem todos os mercados especiais abriram, eu acabei ficando limitado ali aos mercados que tínhamos disponível na hora de fazer análise para vocês, beleza? Valeu galera, abração, gratidão, amanhã tem vídeo novo no canal. Hoje vai dar